galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, falando tudo sobre a última rodada da Kings League Brasil, que ocorreu nesta segunda-feira. Isso mesmo, galera, ocorreu agora a nossa última rodada, né, nona rodada da fase de liga e a última rodada da Kings League Brasil, e tivemos as definições, né? Estamos já definidos quem vai para o Mundial, quem vai para os playoffs e quem são os três eliminados desta primeira fase. Agora é tudo playoffs, tudo mata-mata, já chegamos na reta final da Kings League Brasil. Final do mês tem TST, enfim. Estamos nessa reta final, vai dar uma acelerada nas coisas. Tem rodada agora nessa próxima segunda, depois sexta e segunda. Enfim, Kings League Brasil chegando na sua reta final. E bora então recapitular, né? Repercutir os jogos aí desta nona rodada, desta última rodada. Bom, galera, começando com a vitória da Fúria. Mais uma vez a Fúria vencendo um jogo seguido, né? Agora a Fúria vence o segundo jogo, a Fúria vencendo mais uma vez, mais um jogo que a Fúria vence. E jogando bem, tá? Sem peso nenhum, atuação brilhante de Dedo, bateu os dedos bem demais, bateu um pênalti que eu me admirei, Dedo batendo pênalti, bateu muito bem. Enfim, o Dedo é muito bom, o Dedo jogou muito bem. A Fúria vence o Capim, como eu havia comentado, né, galera? O Capim, perdão, como eu havia comentado, poupou o Guti novamente, e a Fúria, sem Lelete, sem Lipão e sem Vitão, conseguiu vencer. A Fúria jogando sem peso nenhum e mostrando quem manda, né? Quem manda, quem está no Mundial, quem é a atual campeã, enfim. A Fúria botando respeito mesmo. Grande atuação da Fúria. Fúria jogou muito bem, Keno também foi bem, jogou bem, Jefinho jogou bem também. Enfim, a Fúria teve uma atuação muito boa, teve o pênalti de presidente convertido pelo Chris Guedes. Pelo lado do Capinho, Linhares fez o necessário, né? Fez o gol no dado depois de pênalti, assim, o que a gente espera dele. O Nola fez também um gol, mas enfim, a Fúria, ela, quando jogou sem valer nada, como foi contra o Fluxo e agora contra o Capim, jogou bem e venceu os jogos com muitos méritos. Então isso é algo que a gente tem que ficar de olho. Talvez a Fúria entrou muito pressionado também para esse segundo split da Kings League Brasil. Bom, nesse jogo deu Fúria 7-5, e neste confronto, né, que tivemos Estagiário e Falcão, foi 2-0 pro Falcão. O Falcão venceu o Estagiário por 2-0. Eu até comentei no podcast passado, né, que eu falei, pô, eu acho que o Estagiário ganha, mas se der 2-0 pro Falcão, 3-0 pro Falcão, também eu não vou me admirar. O Falcão é muito bom, tem uma finalização muito boa. Enfim, foi isso que aconteceu. O Falcão venceu o X1 por 2-0, né, venceu o Estagiário no X1 por 2-0, e no jogo a Univelados também venceu a equipe do Dibrados 5-4. Um bom jogo de assistir, um jogo bem legal. Depois o Falcão e o Estagiário voltaram pro dado, né? O Falcão dá uma assistência pro Ferrão, lindo passe pro Ferrão, sim, só fazer. E depois o Ferrão, antes o Ferrão já tinha tido uma oportunidade de tocar pro Falcão e o Falcão fazer. O Ferrão foi fazer, foi ser individualista, né? Pegou a bola, foi fazer uma jogada individual, perdeu a bola, enfim, chutou, não deu certo. Depois o Falcão foi lá e deu um passe, o Ferrão fez. E o Estagiário, né, sofreu pênalti, converteu também. Então o Falcão e o Estagiário fizeram gols, foram importantes para suas equipes. E o Nivelados venceu, né? Não tivemos pênalti convertido pela Nive e pelo Lucas Chilch, né? Os dois acabaram errando, mas o entretenimento foi entregue e o Nivelados venceu a partida. E aí, né, a gente fechou esses dois primeiros jogos como os jogos resenhas da rodada, né? Que não valiam muita coisa, não valiam nada, né? Já eram equipes que já estavam com seu destino definidos. E aí começou, né? Perdão, galera. Antes disso, né, comentar aqui que o Dibrados, com essa derrota, ficou na última posição, né? Amargou a última posição, a Fúria ficou em oitavo, Nivelados em nono, e o Dibrados fechando aí na 10ª colocação, último colocado do split. O Real Elite do Estagiário como eu posso dizer, se repetiu novamente, né? O Estagiário aí ficou em último agora com o Dibrados. Bom, galera, agora vamos falar assim dos jogos. Agora sim, né? Falando dos jogos que valiam vaga para o Mundial. Começando pro G3X e Fluxo. Jogão de bola, jogo muito, mas muito disputado. E se não fosse um star player no tal de Kelvin Oliveira, ia complicar muito para G3X. Bom, galera, o jogo tava 5-3 o jogo tava 4-3 pro Fluxo, né? O Fluxo, o Kelvin começou vencendo no escalonado, né? A G3X começou vencendo no escalonado por 3-1, porque o Kelvin sofreu uma falta, né? O Kelvin começou sofrendo uma falta logo no início do jogo ali pelo goleiro do Fluxo, que acabou sendo expulso. E aí o Fluxo jogou com a menos no dado, ainda conseguiu fazer um gol com o João Pedro, né? O goleiro que estava jogando escalonado era o goleiro reserva, e o João Pedro estava no banco. Então, assim, nisso o Fluxo, entre aspas, deu sorte, né? Mas aí o Kelvin e o TH viraram o jogo, ficou 3-1. E aí a gente foi, né, pro decorrer do jogo. O Tuco fez
fez o gol de empate, né? Porque o Serol tinha cobrado o pênalti e ficou aí 3-3. Assim, galera, o Tuco fez um gol muito livre, muito sozinho na área. Não dá para o G3X tomar um gol desses. Nenhuma equipe da Kings League, na minha opinião, dá para tomar um gol desse. Ainda mais G3X, tem o Wembley, tem bons marcadores, enfim. Tomou um gol que o Tuco tava sozinho e ainda virou o jogo, né, com o chaveirinho. Ficou 4-3. Aí o star player do Kelvin, que foi a carta secreta, né? O Kelvin havia sofrido uma falta, um pênalti. O Kelvin sofreu o pênalti, que foi muito comentado, mas na minha opinião foi pênalti. O Kelvin sofreu o pênalti, foi lá, bateu, ficou 5-4 pro G3X. E aí no último lance, praticamente, né? O fluxo foi lá com o Gustavinho. O Gustavinho Henrique foi lá e empatou o jogo, ficou 5-5. E aí a gente foi para o shootout, né? Estava indo para o desescalonado, né? Para o match ball, mas não. O Gustavinho foi lá e empatou o jogo, ficando 5-5. Como eu disse, galera, o G3X fez menos gols, mas o gol que o Kevin fez foi muito importante, né? O Caules acabou errando o pênalti presidente, o Serol converteu, pegou a filha dele no colo, bateu o pênalti presidente, humilhando o Barato. Que aura que formou o Serol, né? Foi bem demais, realmente. O Serol bate muito bem pênaltis, pô, é brincadeira, uma técnica muito boa, muito difícil pro goleiro defender. Enfim, e aí o Kevin foi lá, né? Fez o gol, star player e tudo mais. Conseguiu o jogo terminar empatado, aí o Gustavinho fez do empate, e aí no shootout a equipe da G3X venceu e naquele momento se manteve vivo no sonho, né? Se manteve vivo no sonho, foi o Barato que fez o último gol do 3-2, foram muito bem os goleiros, tanto o Barato quanto o JP, né? O João Pedro e o Barato foram muito bem no shootout, mas o Barato conseguiu vencer o JP porque defendeu o shootout do JP, né? Que chegou na hora dos goleiros, defendeu o shootout do João Pedro, foi lá e converteu o shootout, ainda o João Pedro defende ela, mas ela acaba entrando, né? Defende, ela acaba entrando, desvia nela, mas ela morre no fundo do gol. Enfim, vitória da G3X no shootout, que naquele momento a G3X estaria indo para o Mundial, né? Tudo dependeria se o Dendele vencesse o desempenho. Que isso não ocorreu, tá? Vitória do desempenho, que vitória do desempenho. O desempenho é bom demais, galera. Meu Deus, que seleção, que timão. Bom, o jogo começa 2-0 pro Dendele. O Dendele começa muito bem no jogo, com uma vantagem muito boa. Só que aí começa a vir o 7-7, né? O 7-7 da equipe de desempenho, que sem dúvida nenhuma, como eu já disse e repito, é o melhor 7-7 da liga. O Luqueta acabou errando o pênalti, presidente, acabou isolando, chutando pra fora. O desempenho começou com sua reação com o Luizinho, duas vezes o Luizinho, né? O Luizinho vai lá, converte, o Renato Vicente converte o pênalti, a desempenho fica na frente e o Davizinho marca mais duas vezes, né? Marca o gol do 4-2 e depois finaliza o jogo 5-2. Vitória gigante do desempenho, começou perdendo por 2-0, algo que não ocorreu com eles, né? Jogar contra o Dendele, você jogar na desvantagem contra o Dendele, o estilo do jogo do Dendele é muito difícil, galera. O Dendele é muito catimbeiro, faz catimbo o jogo inteiro, joga a bola para longe e tudo mais. Isso é Dendele. E ainda vencendo por 2-0, sabendo que naquele momento dele estava garantindo a segunda colocação, o desempenho estava indo para o terceiro lugar e G3X consequentemente indo para o Mundial, nada disso. O desempenho foi lá com muita calma, virou o jogo e se garantiu, né, na primeira colocação. Foram os líderes nessa fase regular, né, nessa fase de liga do segundo split. O desempenho garante também a vaga ao Mundial. O desempenho está na QWC aí, na KWC que vai ocorrer na metade do ano, né? Na Kings World Cup Clubs, está no Mundial a equipe de desempenho. Parabéns ao desempenho, parabéns ao Renato Vicente. Pô, Renato Vicente, que foi toda aquela polêmica na Loud, né? Foi meio deixado de lado, não valorizado na Loud, principalmente isso, né? Foi deixado de canto. Aí vem para desempenho, grande projeto de desempenho também, Desimpedidos se juntando com a PEN. Desimpedidos, que segunda vez que vai para o Mundial, tá? Desimpedidos estava lá no Mundial, que acabou sendo a final entre espanhóis. O Desimpedidos já estava no último Mundial e agora com a Desempenho, né? Desimpedidos e mais PEN estão no Mundial. A Desempenho está no Mundial. Pô, time de craques, né? 2K, Christian, Gigante, Davizinho, enfim, dispensa comentários. Esse time é bom demais e está no Mundial aí. Parabéns à equipe do desempenho, Luizinho, Alves, enfim, todo mundo, né? O Davi, principalmente o craque dessa equipe. Enfim, galera. E aí, para fechar, né? Tivemos ainda o último jogo da noite, que era Loud e Funkball. Um jogo que já era de duas equipes classificadas, né? Já estavam classificadas, mas eram duas equipes que estavam brigando por colocações melhores, né? No caso, quem vencesse ficaria na frente da outra, e isso foi que a Loud fez, né? A Loud acabou vencendo a equipe do Funkball. Como eu já havia comentado, mais uma vez sendo poupado, o não jogou, o Major foi de goleiro e a equipe da Loud conseguiu vencer
o Funkball de virada 6-4, vitória da Loud aí para fechar a rodada e o dia, né? A fase regular aí, a fase de liga da Kings League Brasil. Bom, recapitulando os resultados aqui, Fúria 7-5 para cima do Capim, 5-4 nivelados para cima dos Gibrados, 5-5 G3X e Fluxo, G3X venceu no shootout 3-2, Desempenho 5, Dendele 2 e Loud 6, Funkball 4. Eu acho que eu errei só o de Brados, galera. Acho que eu errei só o de Brados no nosso palpitômetro. Mas enfim, na classificação geral ficou assim, então terminamos a fase de liga, terminamos a primeira fase, a fase regular, e esta é a classificação final da primeira fase, né, desse segundo split. Desempenho líder, 8 vitórias, 1 derrota, saldo de gols 26, G3X na sequência, segundo colocado. Desempenho já garantida na semifinal da Kings League Brasil e já está no Mundial da metade do ano, né, da Kings World Cup Clubes, que ocorre na metade do ano. Então, desempenho já classificado para a semifinal e para o Mundial. Aí, semifinal da Kings League Brasil e Mundial de Clubes já está classificada também. G3X, 7 vitórias, 2 derrotas, saldo de gols 21. O Dendele, 6 vitórias, 3 derrotas, com um saldo de gols menos 6. Incrível que o Dendele tem 6 vitórias, 3 derrotas e tem um saldo negativo de menos 6. Absurdo o Dendele. Loud, 5 vitórias, 4 derrotas, saldo de gols 9. Funkball, 4 vitórias, 5 derrotas, saldo de gols menos 1. Fluxo, 4 vitórias, 5 derrotas, saldo de gols 0. Capim, 4 vitórias, 5 derrotas, saldo de gols menos 4. Então assim, galera, ficou os 7 classificados, né? Tirando a desempenho e os 6 classificados para os playoffs. E aí temos os eliminados, né? Fúria, 3 vitórias, 6 derrotas, saldo de gols menos 9, saldo de gols menos 9. Nivelados, 2 vitórias, 7 derrotas, saldo de gols menos 18. Dibrados, 2 vitórias, 7 derrotas e saldo de gols menos 18 também. Campanhas iguais das duas piores equipes deste segundo split da Kings League Brasil. Bom, a artilharia continua agora com o Kelvin, né? Meteu gol de novo, Kelvin todo jogo cravando. Agora dessa vez fez 2, então deu uma subida, fez 3, perdão, né? Hat-trick do Kelvin, fez 3 gols, assumiu a liderança, deu uma disparada na liderança, né? Estava mais parelho, mas agora ele deu uma disparadinha, tá com 26 gols. Na sequência vem o Lipão com 17, o Lipão que agora não tem como mais, né? O Lipão já está eliminado. A equipe da Fúria já está eliminada, o Davizinho com 17, Luan Messi com 16, o El com 12, Felipe Viana com 12 e Elber com 10. Bom, galera, então esse é o chaveamento que ficou aí agora, quartos de finais. Loud pega o Funkball novamente, né? Já foi esse confronto agora, e agora vão se enfrentar valendo vaga para a semifinal. Quem vencer desse confronto Loud e Funkball vai enfrentar a Desempenho, que já está garantido na semifinal. Na chave de baixo temos G3X versus Capim e Dendele versus Fluxo, né? Então a Desempenho pode ter uma final Desempenho Dendele, Desempenho G3X, e aí, né, vamos ver o que acontece. Também é Desempenho Capim, enfim, vamos ter grandes confrontos. Desempenho Fluxo, por que não? Enfim, vamos ter grandes confrontos agora nesse dia 11 de maio, tá, galera? 11 de maio aí teremos esses confrontos dos playoffs, né, da Kings League Brasil, beleza? Então, galera, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam desses jogos, desse chaveamento, desempenho no Mundial e tudo mais. E agora, se você está ansioso para esses playoffs ou não, beleza? No próximo vídeo a gente vai comentar tudo sobre esses playoffs que ocorrem já segunda-feira, dia 15 de maio. Dia 11 de maio, perdão, a gente vai comentar tudo sobre o Playoff Week, as quartas de finais da Kings League Brasil, beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, inscreva no canal e eu vou nessa. Valeu, falou e fui!